Olá, seja bem-vindo a mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Hoje estou com mais uma convidada super especial aqui, a doutora Angelina, nutricionista. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. E a gente vai falar bastante sobre isso para o nosso amiguinho empreendedor que está aqui nos assistindo agora, sobre esse tema que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, sobre o nosso tripé de negócio, saúde, família, né? Eu já sei, já me falaram que tem outro tripé que a gente precisa descobrir agora, que é o tripé da saúde. A doutora Angelina vai falar para a gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado por aceitar o convite. Sei que é sempre uma correria, né? Então poder encaixar aí na agenda um papo, é uma honra poder te receber por aqui, tá? Ela é nutricionista funcional, vamos lá, vamos ver se eu acerto, tá? Vamos lá. Integrativa, palestrante, professora, e está lançando o seu, não é o primeiro curso, mas a segunda versão ali, né? O segundo lançamento. Segunda edição. Para profissionais e para quem está iniciando também, é isso mesmo? Na verdade, é a segunda edição de um curso para não profissionais de saúde. São pessoas que têm interesse, né, interesse por informações relacionadas à saúde, porque eu falo que a nutrição, ela é uma ciência, né? É uma ciência que atua na prevenção. E as pessoas associam um profissional nutricionista a emagrecedor, né? O alimento, apezinho, pontinho, vilão, mocinho, engorda e emagrece. E a nutrição é uma ciência que vai muito além disso. Então, devido a eu senti uma necessidade mesmo de passar mais informação, porque lá no consultório eu consigo atender poucas pessoas por dia. Porque a minha consulta ela é muito detalhada, eu fico 2 horas com cada pessoa. Então acaba pegando um número pequeno de pessoas que têm acesso a informações, modéstia à parte, de qualidade, né? Então eu falei, gente, o mundo precisa ter acesso a informações porque as pessoas sofrem à toa. Sabe, assim, tem muitos sofrimentos que seriam evitáveis. E eu falo, gente, eu preciso passar mais informação. E aí foi uma iniciativa despretensiosa mesmo. Eu iniciei com um grupo de WhatsApp só para dar dicas básicas que acabei tendo uma adesão grande. Mais de 600 pessoas se inscreveram. Aí eu falei, nossa, não, acho que eu preciso falar de maneira mais detalhada. Eu dei uma aula ao vivo com 3 horas de duração. E agora, sábado passado, foi a gravação da segunda edição, que eu fiz um evento online de um dia inteiro. Que legal, hein? Que eu convidei outros profissionais também para falar sobre saúde integrativa, né? Como você já sabe, o amigo aqui tá precisando de um papo desse mais sério. E realmente, não dá para ser em meia hora, em 10 minutos, porque, cara, é uma mudança de vida, né? Então muda bastante. E acho que isso é muito legal, por isso que eu fiz esse convite, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui dentro. A gente não consegue empreender, não consegue fazer as coisas que a gente precisa fazer, esquecendo todo o resto, que também é muito importante, como a gente falou, família e saúde. A gente vai falar hoje sobre saúde. Mas antes, deixa eu passar aqui nossos recadinhos aqui, para quem já que está aqui nos assistindo, chegou agora, então já não esquece, a gente já é inscrito no nosso canal, valeu, você é muito legal, você é gente boa, continue assim, né? Mas vai lá e aperta o sininho, né? Para a gente poder receber sempre o nosso conteúdo que a gente lança aí semanalmente para você, fresquinho, com um convidado desse mais do que especial, uma convidada no caso, no YouTube, no Spotify, mas a gente também tá lá no Instagram, no TikTok, nas nossas redes sociais, então segue a gente, todo dia a gente lança um conteúdo legal, fresquinho, falando sobre negócios, falando sobre mercado, dando dica, cara, é muito bacana, a gente tá fazendo um trabalho bem interessante, bem construído aqui, para poder ajudar a te inspirar, ajudar a te levar de um ponto A para esse ponto B, que a gente não sabe. Espero que o seu ponto B seja bem longe, para que você vá muito longe, né? Então vai lá, se inscreva no nosso canal, siga, compartilha para quem você puder aí, que é legal a gente poder transferir essa informação, levar o mais longe possível essa nossa pitada semanal de mentoria, tá bom? Vamos lá. Angelina, você, obviamente, hoje tem o seu consultório, tem tudo, mas o que a gente fala aqui no Mentoráveis normalmente não é sobre o seu sucesso hoje, e sim sobre a sua jornada, né? Então, o que nos interessa realmente é a jornada, né? Como é que a doutora Angelina hoje está dando curso, né? Ela começou em algum lugar, ela aprendeu em algum lugar, essa inspiração saiu de algum lugar. E eu gostaria de saber de onde saiu a sua. Sempre quis ser nutricionista, como é que a saúde veio parar na tua vida? É engraçado, né? Porque
Meus pais sempre foram sedentários e nunca tiveram um bom padrão alimentar. Mas eles queriam que a gente tivesse. Então, em casa tinha fruta, verdura, legume, aquela história de não poder sair da mesa se não comer tudo. Mas eu lembro, pela minha memória, eu com 11 anos lendo o rótulo de alimentos, né? De produtos alimentícios, na verdade. Porque eu nasci na década de 80, né? Uhum. Então, na década de 80, que ocorreu aquele boom de produtos industrializados, e era status, né? Você tomar todinho, Yakult, bisnaguinha Seven Boys, mel caro, lembra? Neston, farinha Sim. láctea, a gente cresceu nisso. Uma bolachinha recheada. Exato. Tem uma história boa pra contar que você vai querer ir lá em Santa Catarina conversar com a minha mãe mais de perto, mas depois eu vou falar sobre isso. Vai, continua, desculpa. E aí eu me recordo que eu com 11 anos, eu já estava incomodada com celulite, olha isso, 11 anos, uma criança. E aí eu pensava, meu Deus, é o gás da Coca-Cola que dá celulite. E aí eu pegava uma colher de açúcar cheia, colocava na Coca-Cola, porque ela espumava, perdia o gás. Ficava horrorosa e eu tomava achando ruim, mas eu pensava assim, pelo menos não vai me dar celulite. É mais saudável, olha eu. É bem essa estética. Minha mãe fazia isso comigo quando eu era criança. Minha mãe botava, eu ia falar, porra, minha mãe botava açúcar na coca pra tirar o gás. E eu achei que era só ela, aquela maluca. Aí, ó, eu e sua mãe, a gente tem ali, ó. Estão andando junto. E eu achava horrível o gosto, mas eu falava assim, não, pelo menos assim não faz mal pra saúde, entende? Então, essa é a memória mais antiga que eu tenho, assim. Antes disso, eu me recordo, eu acho que o meu interesse surgiu porque a minha mãe falava assim, você tem que comer isso aqui. Eu falava, mas mãe, eu não gosto, isso é beterraba. E aí ela falava assim, não é beterraba, é tomate. Mentira, era beterraba. Bem diferente. E eu falava assim, mas eu não gosto. Ela falava assim, mas filha, seu cabelo vai ficar lindo. Minha mãe, fumante, sedentária, começou a comer verdura e legume com 50 anos, falando isso pra mim. Filha, seu cabelo vai ficar bonito. E eu pensava, nossa, mas por quê? Como será que eu comendo uma beterraba meu cabelo vai ficar bonito? Como? E eu acho que a minha curiosidade começou a despertar daí. Que eu falava assim, como aquilo que eu como vai me ajudar a ter uma pele diferente, um cabelo diferente? E aí eu comecei a despertar o interesse, sabe? Na época das revistas da Boa Forma, eu tenho até hoje uma pasta em casa dos meus 17 anos com um monte de recorte da revista e tal. Então, e na época eu não sabia que era nutrição, né? Eu achava que era nutricionismo a faculdade. E eu dizia que eu queria fazer nutricionismo. Então, foi a minha primeira opção, desde sempre, assim. Eu prestei, passei e comecei a fazer. Assim que começou, né? O interesse. E como é que foi a faculdade? Era o que você estava imaginando? Primeiro ano não, né? Pois é, porque a faculdade é um universo diferente que a gente... É porque eu acho assim, né? Eu sou meio radical com relação aos estudos. E, cara, como é que você vai saber com 17 anos o que você quer fazer pro resto da sua vida? É difícil. É ilógico, né? Mas tem muita gente que dá sorte e acerta. É difícil mesmo, é muito cedo, né? Não... Agora que a gente tem filho, que a gente tem mais noção disso ainda. Mas eu lembro que no primeiro ano da faculdade tinha aula de sociologia, ciências, como que é? História da ciência. Aí eu falava, nossa, que isso? Eu quis fazer faculdade de nutrição, sabe assim? Tinha aula de bioquímica. Eu falava, que isso? Eu tenho aula de química. Eu quis nutrição. Peguei DP, sabe? Fiquei de recuperação. Repeti, né? Em 2 matérias no primeiro semestre. Aí acho que caiu a ficha. Porque eu falei, gente, não é por ano, é por semestre. E agora? Eu repeti na matéria. E bioquímica, pra mim, porque a nutrição é química, né? Nutrição é química. Sim. E aí eu fiquei tão chocada, assim, com aquele meu desempenho horroroso, que eu tirei 3 e reprovei na matéria, que eu falei, não, eu não vou ficar para trás, eu vou me formar com os meus colegas de classe. E aí comecei a fazer essa disciplina à noite, porque eu estudava de manhã, e eu colei na professora e falei assim, eu preciso entender isso, eu quero entender. E aí eu tirei 9, fui bem e tal, e depois até fiz uma pós-graduação em bioquímica e metabolismo do esporte. Porque eu entendi a importância, né? Porque acho muito importante você relacionar a teoria à prática. Sim. E eu procuro fazer isso no consultório. Se parar para entender realmente, cara, tem tudo a ver com química, né? Porque é o que você vai consumindo, o que você vai gastando, a mistura desses dois é que vai dar um resultado X lá no final. Tem tudo a ver, né? Exato. Nossa. E a faculdade foi tudo bem. Mas quando eu me formei, aí você fica naquele agora. Não sei nada. Porque, né? É essa sensação que dá. Sim.
E o nutricionista nessa época, eu me formei em janeiro de 2003. Tá. Faz 20 anos. É. Com 21 anos. Lá naquela época, o nutricionista era visto como cozinheiro. Então, a nutricionista trabalha em cozinha para verificar a temperatura de alimento. No balcão, se está acima de 65 graus, temperatura de congelamento, manual de boas práticas. E eu tenho pavor, assim, eu sempre quis trabalhar com saúde, com pessoas. A área clínica sempre me interessou, sempre me fez brilhar os olhos. Só que assim, eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia nenhum médico, não tinha nenhuma amiga nutricionista, alguém que pudesse me impulsionar, uma professora que pudesse me guiar, não tinha. E aí meu pai falou, filha, monta o consultório, eu te ajudo, tal. Mas eu falei, mas pai, como que eu vou falar para um paciente que é melhor ele tomar uma Coca Zero do que um suco de laranja, se o que conta é caloria? Eu não acredito nisso. E eu não acreditava naquilo mesmo. Que eu pensava assim, se eu não acredito nisso, eu não vou passar uma verdade, pai, não tem como dar certo, não tem como. Abrimos o consultório, eu nunca atendi nenhum paciente. Ficou o quê? 2 meses aberto? E aí, nisso se passaram 2 ou 3 anos. Não, no Mas mesmo aí ano. você fechou. Fechei. Abriu, ficou 2 meses e... Fechei e falei, não vou trabalhar com isso agora. Não Tá. é o horário, não é o momento. E aí, no mesmo ano, meu pai me deu um livro chamado Nada é Incurável, da gripe AIDS. Tenho esse livro até hoje. Meu pai já é falecido. Semana que vem vai fazer 8 anos já. E nesse livro eu contava a história de um médico que tinha se curado de câncer. Nada é incurável. Nada é incurável. Tá. Da gripe à AIDS. Uhum. E aí conta a história desse médico que se curou de câncer através de práticas baseadas na medicina naturalista. Mudança radical no padrão de alimentação. E eu falei, é nisso que eu acredito, é nisso que eu acredito. Alguns anos depois, em 2009, eu descobri que existia uma pós-graduação em nutrição clínica funcional. Porque eu falava assim, eu acredito que o alimento tem o poder de curar ou prevenir doenças. É nisso que eu acredito. Só que eu não sabia assim, tá, e como é que eu vou estudar isso? Como é que eu vou me embasar? Como é que eu vou atender falando nisso? Não sabia. E aí, em 2009, eu descobri essa pós-graduação. Eu falei, é agora. Porque a nutrição funcional, ela visa utilizar o alimento. Não é como remédio, mas assim, o alimento ele tem que ser visto fazendo um raio-x do valor nutricional que ele contém. Como assim? O ser humano ele é composto aproximadamente por 100 trilhões de células. Cada célula do nosso corpo depende de 44 nutrientes diferentes conhecidos para funcionar bem todos os dias. Então você imagina o quanto a nossa alimentação tem que ser variada em qualidade nutricional, não só em quantidade, porque na natureza não existe nenhum alimento que seja nutricionalmente completo. E a nutrição funcional visa o quê? O equilíbrio dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então tem uma atuação a nível celular. E aí eu falei, nossa, é isso. O alimento pode curar ou adoecer, depende do que a gente come. E aí, um mês depois, eu abri meu consultório, né? Eu falei assim, não, agora eu posso ter um consultório. Entendi aonde eu vou, o que eu quero. É legal isso. Mas nesse período, o que você trabalhou em alguma outra... Saiu da área? Várias outras... Não, eu trabalhei... Saí da... Imagina, indiretamente saí da área, né? Porque eu trabalhava em outra parte da nutrição, mas elaborando manual de boas práticas, de armazenamento, de compras. Não era uma área que eu gostava, mas pelo menos era um ambiente muito gostoso. Eu trabalhei em hotel. Fiz amigos maravilhosos que levo até hoje, assim, pra vida. Então, foi um período muito feliz da minha vida. E aí eu trabalhei com isso, mas assim, tipo, sou nutricionista, mas não dá pra trabalhar na minha área, sabe assim? Porque eu era ou pra trabalhar com uma touca na cozinha, ou eu trabalhava num hotel com uma coisa parecida. E aí volto naquilo que foi, 17 anos a gente não sabe que você mesmo acertando hoje, sabendo que acertou, mas cara, tipo, quando acabou eu falei, será que é isso mesmo, né? Tipo, ficou na dúvida, então quer dizer, será que sabe que é isso mesmo? Eu falei, então, não era o que eu pensava. E agora? E aí insistir nisso, ter esse entendimento, obviamente, né? Como você falou, o seu pai dando esse incentivo através de cultura, através de livro, foi legal pra caramba isso aí, né? Então,
poder olhar para aquilo e ainda persistir, legal pra caramba, parabéns. Obrigada. E o hotel a gente olha, realmente, é um mercado bacana nesse sentido, né? Porque, pô, tem uma galera ali dentro que a gente não tem nem ideia, né? Eu trabalhava na controladoria, com o pessoal do financeiro. A gente acha que é só pra dormir, não? Nossa, eu era amiga chefe de cozinha, dos cozinheiros, de todo mundo, adorava. O pessoal da área de eventos. Nossa, era muito bom, muito bom. E aí veio realmente o funcional na sua vida e falou, cara, vou abrir um escritório. Só que aí teu pai não tava mais aqui. Ele ainda tava tava, só que ele ainda? falou assim: não consigo te ajudar, Agora se vira. né? Meu pai teve 6 filhos, né? Tá. Não tinha condições. E aí, Rapaz trabalhador. trabalhador. Com a minha mãe, 3, mas são 4, na verdade, que ele teve depois, Tá. né? E aí eu falei assim, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Eu tive um incentivo do meu marido que ele falou pra Legal. mim, ué, a única coisa que você tem é seu carro. Mas eu falei, então, mas é a única coisa que eu tenho, que eu acabei de pagar. Foram 5 anos pagando. Eu só não tenho dívida há 3 meses, né? Uma parcela ali pra pagar há 3 meses. Aí ele falou assim, mas é a única coisa que você tem. Aí eu falei, meu Deus, mas tá, eu vou vender o carro, eu vou fazer o quê? Aí eu pensei, bom, se eu vender o carro e quitar 6 meses de aluguel, eu tenho 6 meses para formar uma clientela, mesmo que mínima, né? Que me auxilie no pagamento do aluguel dos outros 6 meses, pelo menos, né? E aí, pelo fato de estar na pós-graduação, então era assim: um final de semana por mês, das 8 às 18, aula. Outro final de semana era algum congresso em algum lugar que eu tava. E cursos de especialização. E foi bem na época que a minha filha também... Eu engravidei e minha filha nasceu. Então era Isso assim, foi quando que foi? 2011. 2011, tá. E aí... Então era assim, eu não tinha praticamente final de semana. E aí começa no boca a boca, né? Então assim, eu tinha um paciente por mês. Eu tive o primeiro paciente. Tá. E eu aluguei a minha sala numa clínica de odontologia que tinha psicóloga, nutricionista, que era eu no caso, e dentista. Então, Isso eu ia te perguntar, porque, tipo, cara, como é que começa? Né? Como não é tinha que você... Instagram. Então como é que começa? Porque você vai montar, tal, tipo, alugou a sala, montou o consultório, e agora? Como é que eu falo com as pessoas? É sair Uma batendo... plaquinha. E Era aí, uma plaquinha. vem aqui, como é que é, né? Como é que chama? Como é que Exato. faz isso? Isso que você falou, achei interessante, porque, pô, já foi para um lugar onde já tinha um ecossistema ali de saúde. Alguém que pudesse me dar alguma indicação, né? Então, a primeira pessoa que eu atendi foi a dona da clínica, para ela conhecer meu trabalho. E meu primeiro paciente foi uma indicação dela. E aí, nossa, eu não dormia na véspera, né? Quando tinha um paciente, meu Deus, eu perguntava antes qual era o objetivo do agendamento para eu estudar. Não dormia de ansiedade, pensando, meu Deus, e se eu não conseguir ajudar, meu Deus, e se achar que eu não sei nada? Aquele desespero, né? Que a gente não tem experiência, você fica inseguro, né? Mas a minha primeira consulta já durou quase 2 horas, sabe? Eu falando na orelha da pessoa. E foi assim, terminou a primeira consulta, eu fiquei feliz da vida. Dá uma sensação maravilhosa, né? De que você está cumprindo o seu propósito mesmo. Eu sempre falo isso, profissional de saúde, ele tem que ter propósito. Retorno financeiro, é lógico que é importante, mas ele nunca pode estar em primeiro lugar, nunca. Porque você lida com seres humanos, está lidando com o bem mais precioso de uma pessoa, que é a saúde dela, né? Então você tem que ter muita responsabilidade, comprometimento e seriedade, tem que ter. Então eu falo, é uma briga que eu compro. Eu falo, não, a gente vai descobrir o que você tem, a gente vai descobrir, você vai melhorar, sabe assim? E aí passou de um cliente, né, um paciente por mês, para um a cada 15 dias, 1 por semana, 2 por semana. Aí as coisas. Aí eu mudei de lugar, mudei de consultório. Instagram, eu acho que eu comecei a mexer em 2014, se não me engano. 3 anos depois. Mas não existia nada disso. Instagram era para você postar foto sua e outra tal. proposta. Exato, era só foto, não existia vídeo. Postava refeição, dava dicas assim. E eu entrei no CrossFit em 2013. Também senti muita diferença na minha profissão depois disso, porque você faz um networking, né, com o pessoal que treina lá, conhece gente de todas as tribos, que trabalha em diferentes áreas, e aí falavam assim, você é nutricionista? Eu vou passar com você. Eu pensava, meu Deus, mas eu não sei se eu sei de esportiva, sabe assim? Aí você fala, não, eu vou estudar. E aí eu comecei a atender muita galera do treino, eu fiz minha pós-graduação em Bioquímica e Metabolismo do Esporte também.
E o profissional de saúde não pode parar de estudar, né? Não dá para parar de estudar porque não existe verdade absoluta em nada. Sim. A medicina fala uma coisa, a nutrição fala outra. A medicina Ayurveda, que é a medicina mais antiga do mundo, que é a medicina indiana, né? Existe há 5.000 anos, fala uma coisa. A medicina tradicional chinesa, que existe há 4.000 anos, fala outra. E eu acho que a medicina germânica, que fala muito sobre a homotoxicologia, né? Como quando o sangue se torna carregado de toxinas, quais os impactos que tem no corpo. Então, acho que diferentes visões se convergem quando a gente pensa em ser humano e em saúde, né? Então, até fiz uma especialização em biofísica quântica aplicada à saúde, porque eu também tinha muitas perguntas sem resposta, isso em 2020. E meu pai, em 2006, falou assim pra mim: filha, abriu um curso de psicobiofísica na USP, por que você não vai ver? E eu assim, quê? Psico o quê? Sabe assim? Da onde? Que isso? Eu não sabia nem pronunciar. E eu me lembrei disso em 2020 só, 5 anos depois do meu pai já ter falecido. Um visionário. Gente, meu pai falou... Exato. Um Legal, visionário, né? Legal. Sem dúvidas. E aí, em 2020, eu falei assim, gente, não dá para você cuidar de um ser humano, porque eu sempre pensei assim, a gente precisa olhar para a pessoa como um todo. Mente e corpo estão interconectados. Isso é inegável. Mas como é que se trata esse todo, né? Assim, tipo, então a pessoa tá sob estresse, tá ansiosa, você vai fazer o quê? Você vai dar uma suplementação? Eu não via muito sentido na abordagem que a nutrição passava, né? Mesmo a nutrição funcional. E aí eu fui estudar sobre biofísica quântica aplicada à saúde, que é uma ciência que fala sobre a comunicação entre cérebro e órgão e cérebro. Fala sobre saúde bucal, como a saúde bucal interfere no funcionamento dos seus órgãos, no funcionamento do seu cérebro. Aí eu falei, gente, eu preciso ir para um lugar maior, porque eu preciso montar uma equipe que fale a mesma língua. Porque em vários momentos os pacientes falavam assim para mim: você tem algum médico para me indicar que fale assim mais ou menos o que você está falando? Eu falava assim, não tem. E eu atendo muitos médicos, mas que não tinham, hoje em dia, graças a Deus, já tem bem mais, mas que não tinham essa abordagem mais integrativa, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou arriscar de novo e vou para um lugar maior, com mais salas. Não vou ficar alocando sala para ninguém, não terei pressa, porque na hora certa vão aparecer, eu vou atrair para mim as pessoas que vão falar a mesma língua que eu. E aí eu me mudei em janeiro do ano passado para o mesmo prédio que eu já tinha o meu consultório, só mudei de andar, peguei uma sala dupla. E agora eu tô nesse momento, né? Eu tô com 3 profissionais lá, 3 médicos, que têm já essa abordagem mais integrativa, esse olhar do ser humano como um todo. E aos pouquinhos eu tô montando uma equipe. Mas médico de especialidades diferentes? Como assim? Especialidades diferentes. Tem tá. ginecologista e obstetra, tem dermatologista e nutróloga. E médica do esporte, ela é os 2. E aí começa assim a se criar um ecossistema ali dentro do negócio. É importante isso que você falou, né? Porque, realmente você consegue entender, olhou para dentro do seu business e falou, cara, para eu evoluir, para que eu consiga escalar de certa forma, eu preciso montar algo diferente aqui, que aí não é só mais você, tem já uma estrutura por trás disso ali. Entender o que você faz é importante, né? E aí você começou a trabalhar basicamente com a parte de pessoal do CrossFit, trabalhou bastante, e aí abriu uma carteira legal para você? Como é que foi? Começou com o pessoal do jiu-jitsu, o pessoal lá da clínica do dentista, depois pessoal do jiu-jitsu, porque meu marido na época lutava, aí indica para um, que indica para outro. Depois o pessoal do CrossFit veio muito em peso, isso até 2019 mais ou menos. E em 2020 eu me aprofundei nos conceitos de saúde integrativa, medicina integrativa, nutrição integrativa, saúde integrativa, né? Que é olhar para o ser humano como um todo. Porque o equilíbrio do tripé, quando a gente pensa em saúde, primeiro que saúde, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e emocional. Então, o que a gente vê hoje? Pessoas altamente estressadas, e eu me incluo nesse meio,
Quem não? Ainda mais morando em São Paulo, né? Que a gente vive olhando no relógio, é tudo Ansioso. cronometrado, não é? O ambiente que a gente vive é um ambiente antifisiológico, é contra a vida, né? Porque assim, o ser humano não foi feito para viver sob luz artificial, e sim com luz solar, mas não dá, né? É. A maior parte do tempo, a imensa maioria do tempo, é luz artificial. Às vezes nem sabe que já caiu o sol, já, a lua já chegou, tá chovendo. Nossa, exato. Que hora é agora? Tá 40 graus lá fora, nossa, tá tão frio aqui dentro, não é? A gente inala fumaça 24 horas por dia, né? E a camada de poluição aqui em São Paulo, ela tem uma espessura de 1 quilômetro. A gente inala fumaça 24 horas por dia. A qualidade da água que a gente toma banho, dependendo do volume de água das chuvas, até 60% dela pode ser uma água de reuso. Ou seja, já passou pela privada de alguém. E qual o perfil da população, o perfil da sociedade moderna Bom hoje em dia? saber que eu tenho que tomar um banho diferente agora. Passa mais shampoo, galera. Por isso que eu... E aí, assim, infelizmente o perfil da sociedade moderna qual é? Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para ansiedade, toma remédio para depressão, toma remédio para emagrecer, não é? A mulherada toma pílula anticoncepcional. É muito comum na faixa dos 30 anos, por incrível que pareça. A história de, passei no médico, ele falou que eu tava com os hormônios sexuais baixos, tô fazendo reposição. Tô Nossa, com repondo 30 o texto. Tem idade para isso? Não tem. Mas tá cada vez mais comum. Então, mulheres com infertilidade, dificuldade de engravidar, ciclo menstrual desregular. Ninguém tem libido hoje em dia, né? E aí, o resíduo desses hormônios, que as pessoas fazem reposição, o resíduo do medicamento sai na urina. A urina vai para o esgoto, a rede de tratamento filtra e manda de volta. Acontece que o Brasil, assim como vários países do mundo, não tem tecnologia para remover resíduo de medicamento da água, nem resíduo de hormônio da água. Então, o que é obrigatório fazer? A rede de tratamento, adicionar cloro, que é tireotóxico, tóxico para tireoide. Quantas pessoas têm com hipotireoidismo? Minha tireoide está lenta, vou ter que tomar um remedinho para o resto da vida. Mas por que ela ficou lenta? Então, a nutrição integrativa, a saúde integrativa em si, ela visa buscar a causa daquele desequilíbrio. Por que a tireoide ficou lenta? Porque quando você remove e trata, né, ou remove o fator causal, você consegue restabelecer a saúde do paciente. Então, a nossa água é adicionada de flúor para prevenir cáries, né? O que acontece? A gente se preocupa muito com o que come ou bebe, tem que se preocupar. Mas, da boca até o ânus, a gente tem uma superfície de absorção, é um tubo, né? Que da boca até o ânus, ele tem de 7 a, no máximo, 12 metros de extensão. O maior órgão do corpo humano é a pele, que tem 32 metros quadrados de área de superfície, né? Então, uma água do banho, você tem 32 metros de área absorvendo cloro, flúor, resíduo de medicamento, resíduo de hormônio. Isso vai aumentando muito a sua carga tóxica, a sua exposição a toxinas. Tô ficando preocupado, doutor. Mas a gente começa a entender várias coisas, sabia? Vou parar de tomar banho. Por isso que o francês é mais saudável. É magro. Aí, ó. Olha lá, tá Come vendo? croissant é magro. Coloca um filtro no chuveiro. Você sabe que um paciente há alguns anos ele falou assim pra mim: uma vez eu passei numa médica, ela falou pra mim colocar um filtro no chuveiro. O que você acha? Eu achei um pouco de exagero. Eu falei: olha, eu acho que não é necessário também. Aí você tem que pensar no que você come. Quando eu descobri essas coisas, eu busquei o nome do paciente, o telefone, ele já não passava em consulta há mais de 2 anos. Entrei em contato com ele e falei: lembra que você falou pra mim tal do chuveiro? É importante, coloque. Porque eu acho que isso também é importante, sabe? À medida que você vai adquirindo conhecimento, você tem que se redimir ali. Falar, então, lembra aquilo lá que eu falei? Não tava. Então, sempre que eu descubro uma coisa que é importante, eu lembro muito dos casos dos pacientes, eu entro em contato e falo. Porque você não é Deus, você não é nada. Você tá ali estudando. Constantemente aprendendo. Você tá em nível de igualdade, você tá ali para orientar, lógico, né? Você é o especialista, você tá ali para orientar.
Mas eu deixo muito claro para o paciente, eu falo, olha, você tem um negócio chamado livre-arbítrio. Eu estou aqui para te orientar. Agora, e a melhor dieta que existe é aquela que você consegue seguir. Concorda? Sabe aquela frase Exato. bem clichê? É melhor o feito do que o perfeito? É. É porque, tipo, vamos falar, a gente tá falando aqui realmente, tipo, o certo é comer de 3 em 3 horas. Pô, mas quem consegue Pra andar quem? com uma marmitinha na mão o dia inteiro? Depende, não tem como, sabe? Tem quem consiga, tem, mas é um atleta. Agora, o grosso da população, as pessoas em geral, não conseguem parar para fazer isso. Não, não Então, consegue. e aí, como é que faz? Né? E comer de 3 em 3 horas é importante para quem, né? Então, É. por exemplo, eu fui estudar sobre biofísica quântica aplicada à saúde porque eu falei, gente, por que quando eu tomo um suco verde eu fico com a barriga estufada, totalmente desconfortável e o meu marido fica perfeitamente bem? Se salada é saudável. Porque se eu como um alface, eu ficava horas arrotando, sabe? Conversando com aquele alface. Se a alface é saudável. Por que ficava voltando aquele negócio em mim? Por que minha barriga estufava? Porque um paciente que tem uma doença... E a minha saúde também me chamou muita atenção para estudar mais, né? Porque em 2000 e... Aquelas que perdem noção do tempo, né? Há Com 19 muito, anos, muito tempo dois anos atrás. 2000. Eu nasci em 81. No ano 2000, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, psoríase, que é uma doença que tem lesões na pele Sim. e tal. E aí a gente ainda era o médico da família, que cuidava do meu pai, do meu avô, da minha mãe. Ele falou: olha, isso aí se chama doença do soro, é uma doença autoimune, é psoríase. Aí eu falei, mas por que eu fiquei com isso? Aí minha mãe, seu tio tem. Eu falava, gente, mas como você puxei meu tio? Que isso? De onde saiu? Né? Aí ele falou assim: olha, é de cunho emocional. Eu falei, mas como assim? Se eu ficar triste ou estressada, ela vai aparecer? E essas lesões na pele, primeiro, te deixam com muita vergonha, constrangimento, porque as pessoas olham com nojo pra você. Acham que é contagioso, coça muito, demora no mínimo 3 meses pra passar, no mínimo. E é no corpo inteiro. E aí ele falou assim: olha, você vai ter que aprender a conviver com ela. Ela é genética, não tem cura. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. Que Deus falou, não, você vai ter psoríase. E aí eu comecei a estudar mais ainda sobre o impacto do alimento, ler. Não tinha muita coisa na época, né? Que era só revista, não tinha, internet já tinha, mas era internet de escada, não tinha muita informação sobre saúde na época. Essa parte a gente tem, porque o pessoal vai começar. Tempo do avião além. Dá um zoom aqui, mas... Ou não, né? Ao contrário, mas porra, realmente funcionou. A mulher tá bem bacana. Sabe do que tá falando. Gente, e aí, em 2003, eu entrei em remissão, melhorei padrão alimentar, entrei em remissão, nunca mais tive nenhuma lesão na pele. Eu sei que eu tenho o pezinho ali, né, na doença autoimune, mas ela está silenciada, eu estou em Ela é remissão. realmente autoimune, não, tipo, não tem jeito. Ela existe autoimune. ali. Então, assim, Tá. se eu não me cuidar, se eu não Não é mantiver... daquela regra que mudou com o tempo. Tipo, não é mais, agora acharam a cura. É porque a doença autoimune é o quê? É quando você nasce com uma falha no sistema do complemento, que é um braço do sistema imunológico responsável por identificar o que é self, ou seja, o que faz parte de você e o que não faz. Então, o sistema imunológico de quem tem autoimunidade, ele é hiperativo. Então, o sistema imunológico tá assim, ó, atirando para tudo quanto é lado o tempo inteiro. Então, se eu tenho uma alimentação que contempla, né, alimentos mais pró-inflamatórios, processados, de mais difícil digestão, farinha de trigo, né, é um alimento conhecidamente mais pró-inflamatório, que agride muito o sistema imunológico. Então, eu tenho que tentar achar um equilíbrio para deixar meu sistema imunológico tranquilo e falar, tá bom, não preciso ficar preocupado, tá tudo bem, sabe? E a autoimunidade cresceu muito ultimamente. Então, assim, a genética, ela conta em até 20% de chance de você desenvolver uma doença. Os 80% é o que a gente chama de epigenética. O que é isso? É a influência do meio ambiente que você vive, se é poluído ou não, tóxico ou não, o nosso é. O estilo de vida que você tem, se é pessoa estressada ou não, sedentária ou não, dorme bem ou não, e o seu hábito alimentar tem. Então, esses 3 pontos somam 80% de chance de você ativar a expressão daquele gene ou deixar ele silenciado.
Aí foi o que eu fiz, deixei silenciado. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Tá dando certo. É isso aí. Ah, que legal. E aí, você falou do tripé. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho até sobre negócios mesmo, porque eu falei do tripé da vida, né, para mim, que é o negócio, família e saúde. Você falou do tripé da saúde, né? Queria que falasse um pouquinho mais sobre isso e como isso pode realmente interferir. Aí, falando de negócios, dos nossos empreendedores aqui, cara, tem uma vida boa, saudável, que vai te ajudar também nos negócios como, né? Porque vai ter mais exposição, vai ter, né? Então, se tivesse para dar uma pincelada sobre isso, o que a gente tem aí para botar na mesa? Esse tripé seria alimentação, sono e atividade física. Tá. Então, quando a gente pensa, por exemplo, assim, em longevidade, né? Uma palavra muito falada ultimamente, que é viver mais e melhor. Então, quando eu penso em longevidade, eu falo, putz, os músculos são a poupança do corpo. Nossa, mas por quê? A partir dos 40 anos, você já tem uma tendência fisiológica a perder de 2 até 8% de massa muscular ao ano. Perdeu músculo, perdeu osso, perdeu neurônio, ponto. Tá tudo interligado. Então, quando eu penso em saúde mental, uma boa performance cognitiva, raciocínio, foco, concentração, eu preciso ter um estímulo de irisina, que é uma proteína produzida pelo músculo, quando eu treino, quando eu pratico atividade física. Quando eu treino, ou seja, consequentemente eu favoreço a contração do músculo, eu estou jogando cálcio para dentro do osso. Estou fortalecendo a minha massa óssea, melhorando a minha densidade óssea. Então, existe uma relação muito íntima entre músculo e performance cognitiva, saúde neuronal. Muitos fatores contribuem para potencializar a degeneração neuronal e os focos dentais a saúde bucal é um ponto importante, sabe, para a gente considerar. Interessante por quê? Porque as restaurações dentárias em amálgama, por exemplo, que eram aquelas metálicas, ela é composta por um metal. A restauração em amálgama é uma liga metálica composta 50% de mercúrio, que é um metal tóxico. Lembra do termômetro com mercúrio, que a gente não podia colocar a mão que era tóxico, tal, mas todo mundo colocava? Mas são os melhores. Não, ele não tá quebrado, então tá ótimo, né? Quebrou. O problema é quebrar. Não dorme com ele embaixo do braço. Exato. Vai dar ruim. E aí, restaurações em amálgama hoje em dia tá entrando em proibição já, mas toda vez que a gente promove atrito nessa restauração, como assim atrito? Quando eu mastigo algum alimento, quando eu tomo alguma bebida quente, como um café, um chá, eu tô aquecendo o metal. O metal é um bom condutor elétrico, então ele vai liberando vapor de mercúrio. Por até 1h30 depois que você comeu. E o mercúrio degenera neurônios. Mercúrio silencia a expressão de genes, ou seja, deixa genes menos ativos que nos protegem contra câncer. Isso já tem muita evidência científica. Canais dentários, cavitações que são buracos, né, no osso da mandíbula ou da maxila, induzidos por extração de dentes do siso, muito comum. Então, a gente vai entrar num assunto muito técnico, mas enfim. Os focos dentários. Interessante. Extrair um dente é sinal de alerta. Pode ir lá no consultório do doutor e se aprofundar mais sobre isso também. Canal dentário e restauração em amálgama é sinal de alerta, porque afeta muito a qualidade do seu lobo pré-frontal, que é onde você tem seus neurônios. O sono é um pilar fundamental, porque é durante o sono que você destoxifica, que você elimina as toxinas que você teve contato ao longo do dia. Então, entre 11 da noite e 1 da manhã é quando você libera um pico de GH e testosterona, que são hormônios fundamentais para a qualidade de vida, né? Para o ânimo, para o vigor, para a disposição. Você só libera esse pico de testosterona se você está dormindo. Se você estiver acordado, você não libera. A melatonina, que é o hormônio do sono, ela encabeça todo o processo de renovação celular. A gente renova 50 milhões de células todos os dias. O pico de renovação celular ocorre durante o sono. A melatonina é um excelente antioxidante cerebral. Então, quando eu penso assim, nossa, a alimentação, o sono e a atividade física, eles formam um trio imbatível. Atividade física, quando a gente fala de atividade física, tipo, porque tem lá os milagreiros, 10 minutinhos tá bom. O outro não, tem que treinar 4 horas por dia. Pra eu pensar assim, realmente, pra saudável. Não quero ser atleta, quero ser saudável. Ativo, já tá bom. Tem Pode ser uma caminhada. Nível. Tá.
E eu falo que, assim, tudo depende também do perfil do paciente, tá? Se é um paciente, por exemplo, que não tá com a imunidade das melhores, tá com marcadores alterados relacionados à inflamação em exame, não tem uma boa qualidade de sono, tem um sono leve, picado, ou demora para pegar no sono, é um sono leve, picado, acorda cansado, um treino tem um alto volume, um nível de estresse. Para um paciente desse, um treino de alta intensidade não é um bom negócio, entendeu? É mais interessante fazer uma caminhada, 30 minutos, 40 minutos. Porque a atividade física, ela é indiscutivelmente benéfica, mas é um agente estressor para o corpo, concorda? Sim. Você está colocando seu corpo sob estresse. É um estresse importante. Mas você precisa ter capacidade de tolerar esse estresse, né? Então, se você tem uma alimentação... Primeiro ponto, mais importante é a alimentação. É o combustível que você dá para o seu corpo todo dia. Você pode ser uma Ferrari, mas se você alimenta, abastece ela com óleo diesel, não vai dar certo. Não vai funcionar. Então, antes de pensar em treinar, você tem que pensar em se alimentar direito, que é 80%. O que eu mais vejo no box de CrossFit são pessoas que treinam há 5, 6 anos e têm o mesmo corpo. Porque elas treinam para poder comer só, não é para ter saúde, entendeu? Porque elas pensam só em caloria. Então, se você tem um padrão alimentar ruim e treina, isso também é ruim. Porque o estímulo à inflamação é maior ainda. Porque se o treino é um agente estressor para o teu sistema imunológico, existe uma inflamação induzida pelo exercício que faz parte da fisiologia do esporte, que é importante para que a nossa resposta adaptativa ao treino ocorra. Como assim? Para que você consiga evoluir. Eu conseguia correr 1 quilômetro correndo, agora eu consigo correr 2 melhor, sem me cansar tanto. Eu fazia leg press com 50 quilos, agora eu faço com 100. Sua resposta adaptativa ao treino ocorreu devido a um estímulo inflamatório. Isso é importante, isso é fisiológico. Mas se o ambiente, o seu terreno biológico, o seu corpo, já está inflamado, você não tem condições de gerenciar esse estresse que você está submetendo o teu corpo. Piora. Aí a lesão aparece. A lesão no esporte aparece. A recuperação muscular é ruim. Sabe? Não, eu tô sempre dolorido. Não, eu tenho queda de rendimento ao longo da semana. Eu começo bem, mas no final da semana eu tô sem energia, entende? Porque a gente tem que ver o combo. Agora, em primeiro lugar, é a alimentação. E aí, eu sei que é genérico, eu vou puxar agora, porque todo mundo deve perguntar isso, mas vamos lá, primeiro, né? Quer saber direitinho? Passa lá e faça a consulta com a doutora, ela vai fazer um diagnóstico melhor, né? Entendendo pessoa a pessoa, como você falou, cara, cada pessoa é um ser humano único, individual e tem as suas diferenças e sagrado, é isso, né? Mas o que é bom? Né? Tipo, sabe, uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Né? Porque eu já vi, tipo, o brasileiro, cara, é o arroz com feijão. É o arroz com feijão? Não, às vezes não é, sabe? O arroz não, arroz demais não, feijão demais não, come salada. Mas é salada? Falou, alface me faz mal. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é uma alimentação sem alimentos processados, ultraprocessados. É o mais limpa possível. Então, por exemplo, eu como... O que é mais limpa possível, Angelina? Eu posso comer frutas, eu posso comer sementes, eu posso comer castanhas. Eu me arrisco a dizer que são só algumas pessoas que toleram castanhas, tá? Tem um perfil nutricional maravilhoso, mas não são bem-vindas para todo mundo, principalmente para pessoas que têm disfunções tireoidianas. O arroz com feijão ele pode ser maravilhoso para algumas pessoas e péssimo para outras. Eu vim conversando com a Rafaela, a minha estagiária, no caminho para cá. Como tem pessoas que migram para a dieta vegana ou vegetariana e adoecem. Enquanto tem pessoas que migram para a alimentação vegana ou vegetariana e a saúde melhora 100%, 200%. Porque existe um negócio chamado individualidade. Mas para generalizar, o que é importante? Você ajudar teu corpo a excretar as toxinas que ele vai ter contato inevitavelmente todos os dias, né? Porque se a gente for parar para pensar em tudo que agride o corpo, você enlouquece. Você vai falar, meu Deus, vou ter que... eu vou virar xiita e vou morar no meio do mato, né? Então, assim, você pode fazer uso de chás, mas qualquer chá é bem-vindo? A maioria, sim. Agora, chás com cafeína, tipo chá verde, chá preto, chá mate, para uma pessoa que é estressada ou tem uma qualidade de sono ruim, eu já não indicaria. Mas um chá de erva doce, camomila, gengibre, é um excelente chá para fazer uso todos os dias, no mínimo uma xícara. Então, os chás têm uma atividade protetora a nível celular que dura 4 horas. Ajudam o corpo a excretar as toxinas que você teve contato ao longo do dia.
Você fazer o jejum fisiológico, que não é jejum intermitente, o que que é o jejum fisiológico? É eu respeitar a minha biologia, a minha fisiologia. Assim como o dia tem duração de 12 horas e a noite tem duração de 12 horas, eu como por 12 horas e não como por 12. Isso é básico, isso eu falo para o paciente, independente do seu objetivo. Se é longevidade, emagrecimento, melhorar o hormônio, equilibrar a função intestinal, eliminar toxina, come por 12 horas, não come por 12. Agora, eu não estou falando de um atleta que eu preciso bater uma cota de ingesta de 4.000 calorias, 5.000 calorias por dia, que a pessoa não consegue nem comer, eu preciso... Aí não, tá? Mas eu estou falando no geral, me alimento por 12 horas, não me alimento por 12. Verduras e legumes são bem-vindos para todo mundo, desde que, o que muda é o preparo. Então, por exemplo, no meu caso, que a minha digestão não é das melhores, é mais sensível, o tipo sanguíneo é um guia também para isso, viu? Então, a minha digestão nunca foi das melhores. Então, para quem não tem uma digestão boa, você tem que cozinhar o alimento. Você tem que comer tudo cozidinho, refogadinho, quentinho, evitar os crus. Porque a cocção elimina etapas da digestão. Então, quando você consome, por exemplo, uma salada, alface, rúcula, agrião, verdura é quando a parte comestível é folha. Que a gente confunde, né? Então, verdura é quando a parte comestível é folha, legume é quando não é folha. Fica mais fácil de saber. Que a gente fala, verdura, legume, né? Anota essa que tomate é fruta. Exato. Aí, quando você... Aí, por exemplo, tem para alguns pacientes, eu falo, olha, alface, rúcula e agrião não dá. Você vai comer outras verduras, couves, carola, espinafre, refogado, nunca cru. Aí sim. Então, verdura entra para todo mundo, mas o que muda é a indicação do preparo, dependendo das queixas do paciente. Fruta. Acho que eu nunca restringi fruta para paciente nenhum. Aí o paciente fala assim, mas que frutas eu posso comer? Eu falo, todas. Todas. Se for, por exemplo, acho que uma dica válida para a maioria das pessoas é assim, se for uma fruta que é por unidade, tipo maçã, banana, pera, kiwi, é uma unidade. Se for fruta grande, tipo melancia, abacaxi, melão... Unidade. Continua sendo uma unidade. Unidade. No meu caso. É o equivalente a um pires, Entendi. sabe? De chá de fruta picada e ok. E aí você come 2 porções de frutas, às vezes 3, por dia. Fruta não engorda, o que engorda é desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, caloria é importante sim, mas ela não é predominante. Porque você pensa assim, se você produz um monte de hormônio todo dia, você não precisa produzir? Ai, tem hormônio tireoidiano, tem hormônio sexual, não é? Tem um monte de hormônio que a gente produz todos os dias. O hormônio da saciedade, o hormônio que faz sentir fome, neurotransmissor para neurotransmitir mensagem. Como é que a gente produz isso? Através do nutriente que é extraído do alimento durante a digestão e que chega lá no sangue. Eu tenho que ter matéria-prima. É igual a receita de bolo. Para fazer um bolo de laranja, eu preciso ter ovo, laranja, açúcar, óleo, leite, farinha, enfim. É a mesma coisa. Fazer a química funcionar. Exato. Legal. Onde a gente falou no começo ali, você falou do Coca-Cola Zero ou suco de laranja, né? Como é que eu indico? Vem muito disso também, porque, bom, uma laranja certamente eu acredito que vai ser melhor do que uma Coca-Cola. Muito melhor. Né? Mas, tipo, nutricionalmente ali, tipo, caloria, dependendo do que eu tô querendo, às vezes, bom, então toma uma Coca que tem menos açúcar e tal. Pô, mas a Coca é zero, o suco de laranja tem 200 calorias, né? Como é que funciona, né? Então acho que isso é importante. Falamos bastante sobre isso aí, você falou dos 30 anos, e aqui a gente tem um time aqui de perto dos 30 aqui, tem um ali que vai fazer 28, acho que semana que vem. Novinho. Matosinho, jovem, e ele tá, acho que preocupado, ele tá olhando, ele quer saber o que ele come pra aumentar a libido, que tá perdendo, né, com os 30. Agora vamos uma receita. O que funciona? Por que tá caindo? Porque, tipo assim, 30 anos realmente, tipo, parar pra pensar é onde Não tá deveria, meio que exato. tá no auge da coisa, né? Onde tá... Não é o auge, né? Que o auge vai lá pelos seus 18 pra frente ali. Mas, tá ali que tá realmente equilibrado, tá tudo ok, já tem o seu conhecimento do seu próprio corpo e tal. Então tá por que tá caindo? Obviamente, você falou tanta interferência externa com relação a medicamentos, antibióticos e tudo que a gente consome. O que a gente consome para dar uma amenizada e para que essa rapaziada comece a fazer as
As mulheres felizes em casa de novo. Eles estão querendo saber, não sou eu, que eu já tenho 40. Você é só um porta-voz, né? Sou só um porta-voz. Exatamente. É impossível produzir hormônio sexual num ambiente inflamado. É impossível. Então, você imagina que uma célula saudável, a gente tem 100 trilhões de células, aproximadamente. Uma célula saudável, ela parece uma uva. Uma célula inflamada, ela parece uma uva passa. É isso. Então, quais são os fatores que fazem com que essa inflamação ocorra na célula? Todas as toxinas ambientais, que nem eu falei, cloro, flúor, da água do chuveiro, resíduos de medicamento, uso de cosméticos e produtos de higiene pessoal, tem metais tóxicos. Desodorante tem alumínio. O alumínio é neurotóxico. Pacientes com Alzheimer têm excesso de alumínio, porque o alumínio degenera neurônio. Entende? Então, é usar um desodorante sem alumínio, é usar um shampoo e condicionador sem sulfato, sem parabeno, sem petrolato, é colocar um filtro no chuveiro, usar uma pasta de dente sem flúor, é o cuidado com tudo que tem contato com o seu corpo, é o cozinhar em panelas. Pode ser de inox, mas melhor ainda se fosse de cerâmica, né? Um jogo de panelas de cerâmica com 5 peças custa 550, 600 reais. É algo acessível, né? Porque o que a gente vê é aquelas panelas de Tefal com aquele fundo todo já raspado, todo já comido, com aquele alumínio à mostra. Ai, forma para assar coisa, alumínio. Aí as pessoas não querem também cozinhar, elas querem colocar tudo na air fryer, porque air fryer é rápido. Se tiver a possibilidade de alguém cozinhar, abrir a boca da pessoa e colocar a comida lá dentro, ela quer, né? Facilidades, né? Exato. Então, não vê o momento de refeição como um momento de investimento na saúde, né? Então, fora esses poluentes ambientais, tudo que tem contato com o nosso corpo todos os dias, a gente nunca pode esquecer que nossas células estão programadas para favorecer a nossa sobrevivência. Não interessa as custas do que a gente está vivo. Com ou sem sintoma, com ou sem libido, com ou sem qualidade de vida. Então, quando a nossa carga tóxica, ou seja, a quantidade de toxinas que está entrando no nosso corpo, inevitavelmente está entrando, se torna maior do que a nossa capacidade de excretar, consequentemente a gente começa a acumular toxina. E nesse momento ocorre um processo de priorização metabólica, ou seja, os órgãos que são mais vitais são protegidos em detrimento daquilo que é menos vital. Quais são os órgãos vitais que a gente não viveria sem? Cérebro, coração, pulmão, fígado, intestino e rins. O resto é não vital. Primeiro, a glândula que começa a receber essa carga de toxinas, tireoide. Aí é muito comum a gente ver pacientes com vários sinais e sintomas de hipotireoidismo, preguiça para sair da cama pela manhã, cansaço e letargia ao longo do dia, raciocínio lento. Nas mulheres, unhas frágeis ou quebradiças, queda de cabelo, extremidades frias, que é ponta dos dedos das mãos e pés gelados, intolerância a frio, são pessoas mais friorentas, alteração na menstruação, alteração no colesterol, a tireoide regula os batimentos cardíacos, temperatura corporal. A tireoide controla a velocidade com que você queima gordura, advinda da ingestão de carboidratos e alimentos fontes de gordura. Então, o corpo começa a ficar mais lento. Você acumula peso com facilidade e tem mais dificuldade para perder. Performance cognitiva fica ruim, o sono pode ficar leve e picado. Vesícula, um órgão menos vital. Lembrando que a gente precisa de tudo. Deus é perfeito, né? Então, tô com um cisto na tireoide, tô com um nódulo na tireoide, tô com um nódulo na mama, um cisto na mama, mas é benigno. Veio da onde? O Espírito Santo colocou? Tem um porquê. É um indicativo de excesso de carga tóxica. Então, os hormônios sexuais são menos vitais do que um cortisol, adrenalina e noradrenalina. A gente só está aqui conversando com o olho aberto porque tem cortisol circulante. Então, a gente só abre os olhos pela manhã porque a gente libera um pulso de cortisol. É o hormônio da vigília, do estado de alerta. É um hormônio vital. Sem cortisol, a gente vai a óbito. Testosterona, GH, DEA, o DHEA, que é precursor da testosterona. Progesterona, estradiol, são hormônios sexuais que são muito importantes para a nossa qualidade de vida. Eles são menos vitais do que cortisol. Então, a gente utiliza hormônios menos vitais para varrer o lixo para fora, para tentar sobreviver, para tentar proteger os órgãos que são mais vitais. Então, para melhorar a libido, mas tem suplemento a maca peruana, o tríbulos. Não vai adiantar nada se o seu hábito alimentar estiver em desequilíbrio.
Não vai adiantar nada. Então, a primeira coisa, identificar os alimentos que estão agredindo, contribuindo para deixar sua carga tóxica alta. Então, vale a pena pôr o filtro no chuveiro? Com certeza. Buscar cosméticos e produtos de higiene pessoal mais limpos, mais clean label? Com certeza. Comer mais alimento do que produto alimentício? Com certeza. Priorizar o consumo de alimentos orgânicos sempre que possível, que também não dá para ser hipócrita, né? Então, pô, Angelina, café é um negócio que eu tomo todo dia. Vale a pena ser orgânico? Vale, você não toma todo dia. É um negócio que você tem contato todos os dias, vale a pena, né? Então, fazer essas mudanças já melhora muito o perfil hormonal. Porque seu corpo pensa assim, sem reproduzir, fulano vive. Mas sem cortisol ele não vive, é uma questão de sobrevivência. Não tem como ter libido, não tem como ter fertilidade se você está inflamado. Seu corpo está tentando sobreviver. Então a resposta que fica é: não tá usando, né, velho? Não vai fazer diferença. É o que eu entendi. O pessoal tá preocupado, já tem uns do Mercado Livre ali fazendo pesquisa ali do filtrinho pro chuveiro. Muito legal, doutor. Eu sei que a gente tá com o tempo apertado aqui, né? Mas isso é interessante pra caramba, assim. E aí lá no seu consultório hoje, como é que funciona? Você faz esse atendimento ali das pessoas que vão até você, tem o curso também. Se quiser falar um pouquinho sobre o curso, também um pouquinho mais sobre ele. Eu sei que tá com um horário meio apertado, mas falar um pouco como ele funciona, quem são as pessoas que podem acessar você e conhecer melhor o que tem lá, né, na tua grade do curso para poder passar para eles, como é que é isso, e tu faz um pouquinho também sobre o seu consultório lá. Eu posso ligar lá e marcar uma consulta? Ou não, a agenda tá cheia até 2025? Não, sempre dá para encaixar, né, um paciente. O meu curso, ele se chama de Bem com Você. Porque eu não quis fazer um curso para emagrecimento. Porque eu falei, não é só emagrecimento, é muito mais do que isso. Não, né? Acho que agora ficou claro para você o quanto a nutrição ela é abrangente, né? E então o curso de Bem com Você é para qualquer pessoa que deseja aprender mais sobre si mesmo. Porque eu bato muito nessa tecla, o corpo fala. Então, quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma rinite, quando você tem sinusite, quando você tem alguma dermatite, labirintite, quando você tem gastrite, quando você tem dor em alguma parte do corpo, seu corpo está te dando sinal de que alguma coisa não vai bem. O que será que quer dizer isso? Então, lá eu falo muito sobre sinais e sintomas. O que uma dor de cabeça pode estar querendo dizer? Será que é uma intolerância alimentar? Será que é desidratação? Será que é carência de magnésios? Será que é alguma disfunção na TM? Eu falo sobre várias coisas. Será que eu tenho rinite, mas minha mãe tem rinite? Pelo amor de Deus, isso não é. Não é hereditário, não é. Então, a rinite pode ser um indicativo de intolerância a laticínio. Lá eu explico o beabá mesmo. O que cada tipo sanguíneo quer dizer, quais as características, né, de cada tipo sanguíneo. Quais são os alimentos geneticamente incompatíveis do tipo O, do A, do B, do OB, do AB, perdão. O que a sua língua quer dizer, desculpa? O que a sua língua quer dizer? A gente tem um reflexo de cada órgão na nossa língua. Então, se a língua está lisa, quer dizer alguma coisa. Se ela está com saburra esbranquiçada, saburra amarelada, saburra acinzentada, se tem fenda na língua, se tem marca de dentes nas laterais, seu corpo fala o tempo inteiro. Suas unhas falam o tempo inteiro. Sua pele fala. Então, no rosto, a gente tem os dermátomos. A mesma célula que deu origem ao pâncreas deu origem ao nariz. Então, se tem alguma mancha no nariz, se tem alguma coisa no nariz, indica que o pâncreas não está legal. Porque entre pele e pâncreas, o que é mais vital? O pâncreas. Então, a toxina vai para a pele. Então, quando eu tenho uma mancha em alguma parte do rosto, que nem eu tenho aqui, ó, é no dermátomo do estômago. E realmente, o meu ponto fraco é a digestão. Então, para preservar o estômago, o corpo manda para quem? Para a pele. Então, para você aprender de maneira muito legal, porque você fala, pô, que legal. Nossa, realmente, olha, então eu desconfiava, tal alimento realmente ele não é bom para mim. Então, o módulo 1, quem adquiriu o módulo 2 o 1 já vai de presente, porque eles sim, eles são complementares. Se conectam. Então, nesse módulo 2, eu chamei 5 profissionais de saúde. Chamei um dentista integrativo para falar sobre a relação entre saúde bucal e saúde cerebral e demências, o que tem a ver, o que a gente precisa prestar atenção. Florais e saúde da mulher, saúde do feminino. Sobre longevidade, como viver até os 100 anos, é um dos títulos, né, da aula.
Eu convidei uma geriatra, que é paciente minha, que fala sobre as Blue Zones, né? Sobre a população mais longeva do mundo. E ela fala sobre os pilares para você viver mais e melhor, sobre hormônios. Tem aula sobre hormônios, qual a função de cada um, o que a gente pode fazer para melhorar, quais são os sinais e sintomas de carência. E eu falo sobre pilares não óbvios, não convencionais sobre saúde, que a gente tem que prestar atenção, que é nosso padrão de pensamentos e emoções, né? O respirar, o ter contato com elementos da natureza, que são coisas que a gente não presta muita atenção, que contribuem muito para que a gente realmente tenha uma saúde de qualidade. Realmente parece muito rico mesmo, parabéns. Obrigada. Adorei o nosso papo aqui, eu acho que o empreendedor, tipo, cara, eu sou meio que prova viva disso, né? A saúde é algo que é um pilar que não pode ficar de lado, né? Eu procrastinei por muito tempo, tô tentando mudar agora, que a gente falou um pouquinho, tô tentando até construir um desafio para me forçar a mudar essa chavinha. Isso é uma coisa que eu queria também entender. Como é que muda a cabeça? Como é que muda o mindset? Como é que eu saio desse meu estado sedentário para um estado ativo, né? É complexo isso, mudar a cabeça da pessoa, né? É complexo e eu acho que tem perfis também, né? Tem o perfil da pessoa que sempre vai ser ativa, tal, e tem o perfil da pessoa que não é muito do treino, por exemplo. Mas pelo que eu noto, assim, né, pela minha experiência, pela prática, é que a partir do momento que você faz a conexão entre os sinais e sintomas que você tem atualmente, ou os eventos relacionados à saúde que você já teve com o teu hábito alimentar, na hora você muda. Que faz sentido para você, você começa a entender. Por isso que eu bato na tecla que o autoconhecimento é a ferramenta mais importante que existe para que você tenha uma boa adesão à alimentação. Por isso que eu resolvi fazer o curso, porque eu falei, gente, se você não entende por que, por exemplo, a farinha de trigo pode não ser bem-vinda para você, você vai falar, será? Eu não sinto nada quando eu como, eu não preciso. E como é que eu descubro? Fazendo exames. Na consulta eu explico tudo. Aliás, você está convidado. Mas eu consigo ter esse entendimento? Não, por isso que a consulta é longa, por isso que eu fico 2h30 com cada paciente, 2 horas. Eu preciso fazer tipo um exame de sangue para ver, sou intolerante à lactose. Acho que a única intolerância que sai no exame de sangue é essa, viu? Só. Agora, eu fui no médico, ele pediu um exame para ver se eu era intolerante a glúten, deu que não. 100% das vezes dá falso negativo. Eu nunca vi da positivo. Nunca vi. Interessante. E como é que as pessoas fazem, então, para falar com a doutora? Pode ser através do Instagram, acho que é o canal mais fácil, né? É @doutora.dra.angelina.zapponi. Angelina Zapponi. Para saber sobre o curso, para conseguir participar, para se inscrever, é no mesmo @? Isso. Ou tem outro @? Não, tem um link lá no meu perfil. Tá bom. E lá tem o WhatsApp para poder mandar uma mensagem, trocar ideia. Que legal. Tem muita coisa aí que eu quero saber ainda. Tá? É muita coisa. É um mundo assim. Eu sei que nós estamos. Já acabou, não saber, nem. Eu vou só encerrar porque a gente já tá com o tempo apertado já, mas acho que a gente vai ter que bater mais uns papos aí. Se me ceder a honra, vai ser uma visita frequente aqui na nossa casa. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Por ter aceitado o convite, por poder arrumar esse espacinho na agenda pra gente. Foi maravilhoso mesmo. Como eu falei, eu sou um prova viva disso, que, cara, tem que mudar. Pro empreendedor, tem que mudar, tem que prestar atenção em você, não só nos seus negócios. Porque senão os negócios vão ficar para outra pessoa e você vai embora mais cedo. Essa é a questão. E não é o que a gente quer. A gente quer que você prospere e vá, né, passando adiante aí o seu legado por muito e muito tempo. Se nos acompanhou até agora, por que não apertou aí o seu botãozinho para compartilhar e para se inscrever no nosso canal? Não perde mais tempo, vai aí, né? Se inscreve no nosso canal, compartilha, porque, foi sensacional o papo, gostei muito mesmo. E tenho certeza que você e para quem você compartilhar também vai curtir. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. E semana que vem certamente vamos ter um convidado muito, muito, muito especial, que vai valer a pena você estar aqui conosco de novo. Terças-feiras, às 17h37, é um novo horário, eu tô ainda pegando, né? Cheio das místicas do 7 aqui, todos um horário cabalístico, né? Então estamos assim também. Não basta ser, tem que participar. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, doutora Angelina. Eu que agradeço. Até semana que vem. Beijo, grande abraço. Tchau.